Se eu puder resolver definitivamente o problema da educação, acabando de vez com a causa do analfabetismo, com toda certeza eu terei cumprido a minha missão como presidente da República. Esperidião Amin, 19 de agosto de 94. Sou professor há 26 anos. Eu sei da importância de um compromisso nacional com a educação que garanta escola para todas as nossas crianças. Por isso eu quero ser o presidente que vai executar um Plano Nacional de Educação que será a solução definitiva para o Brasil. Não uma solução para agora, uma solução para sempre. Enquanto na maioria dos países desenvolvidos a população está envelhecendo, no Brasil, apenas até a idade de 10 anos, temos 40 milhões de crianças. 40 milhões de crianças. Esta, sim, é a maior riqueza que um país pode ter. Maior do que qualquer reserva de petróleo, mais forte do que qualquer moeda. Mas é uma riqueza que, como a terra, precisa ser preparada. Preparando o futuro. Esse preparo é a educação, que tem que começar exatamente na idade em que estão estas crianças. Onde começa o futuro? A ciência já demonstrou que o desenvolvimento mental se dá nos primeiros anos de vida. Por isso, cuidar dessas crianças, que são hoje 40 milhões, não é uma questão sentimental. É uma questão de sobrevivência do nosso país. O futuro é agora. Garantir escola para as nossas crianças é uma decisão que precisa ser tomada agora. Porque senão, toda essa riqueza que as nossas crianças representam vira pó. E o povo brasileiro nunca será um povo livre e independente. Antigamente, escravos eram aqueles que traziam correntes nos pulsos e nos pés. Hoje, escravos são aqueles que não sabem nem ler nem escrever. Compromissos de Amin, Plano Nacional de Educação. Você vai conhecer agora um resumo do nosso compromisso nacional com a educação. O primeiro passo para fazer do Brasil um país de primeiro mundo. Eu quero ler, quero escrever, quero ter a liberdade de escolher como viver. Eu quero ler, quero escrever, quero ter a liberdade de escolher como viver. Plano Nacional de Educação. Verbas. Dinheiro da educação, só para educação. Estados e municípios. Governos estaduais e prefeituras só vão poder aplicar o dinheiro da educação na educação. Escolas públicas. Eu quero devolver o prestígio e a qualidade de ensino às escolas públicas. Ensino básico. Tem que melhorar e muito. Vai ter o mesmo padrão de qualidade em todo o Brasil. Plano Nacional de Carreira. Educação não é cabide de emprego. A competência vai ser reconhecida e premiada. Saúde na escola. Educação e saúde andam juntas. Uma depende da outra. Ensino técnico e profissionalizante. É o caminho mais curto para termos profissionais mais competentes e bem pagos. Crédito educativo. Mesmo quem não tem dinheiro vai se formar. Vai ter o seu diploma. Meus amigos, este é o nosso mais sério compromisso. No próximo programa, nós vamos detalhar cada um desses itens e dizer como se faz. Eu quero A, eu quero B, quero entrar para a escola e aprender o ABC. Eu quero A, eu quero B, quero entrar para a escola e aprender o ABC. No dia 29 de agosto, na segunda-feira da semana que vem, estarei em São Paulo, lançando no Hotel Danúbio, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 1099, às 5 horas da tarde, um livro intitulado Um Grande Projeto Nacional. Agora eu faço uma conclamação. Se o senhor acredita em mim e quer conhecer com detalhes o nosso projeto de governo que faremos cumprir em lá chegando, compre um bônus do nosso partido. O valor menor que temos é R$25, mas o senhor pode doar mais se quiser e, ao fazê-lo, o senhor receberá um livro preciosíssimo, escrito por homens de ciência,
contendo em análise circunstanciada a expressão escrita do nosso pensamento sobre os grandes problemas nacionais e o modo como nós vamos resolvê-los. Confirmando, o lançamento do nosso livro será em São Paulo, no dia 29, próxima segunda-feira, no Hotel Danúbio, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 1099, às 5 horas da tarde. Meu nome é Enéas. Quércia, presidente. Este é um pedaço do Brasil que está dando certo. É o interior do estado de São Paulo, terra de progresso e desenvolvimento. Resultado do trabalho duro dos brasileiros que aqui moram e da determinação de um líder, Orestes Quércia. Como governador, Quércia não mediu esforços para desenvolver o interior de São Paulo. Levou água, luz e transporte, atraindo novos investidores. Garantiu crédito para micros, pequenas e médias empresas. Desenvolveu a agricultura e investiu na industrialização. Espalhou o progresso por todo o estado. Ofereceu oportunidades para todos. Resultado: o povo vivendo melhor, com mais riqueza para o país e com geração de milhares e milhares de empregos. Quem conhece o interior de São Paulo sabe bem o quanto essa região cresceu e se modernizou. Quércia fez muito por São Paulo. Agora vai fazer pelo Brasil. Meus amigos, o desenvolvimento que, como governador, eu levei para o interior do estado de São Paulo, o progresso, foi muito bom para o interior, mas foi bom também para a grande São Paulo, que se humanizou muito mais. Essa experiência eu quero levar para todo o país, dentro do projeto de desenvolvimento que nós queremos introduzir no Brasil para a geração de empregos e equilíbrio social. Nós vamos dividir o Brasil dentro do nosso projeto de desenvolvimento em cerca de 90 regiões de desenvolvimento. Eu já falei para vocês a respeito das regiões na Bahia, em Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Hoje vou falar das regiões no Pará e também em Santa Catarina. Vou falar especialmente sobre as regiões oeste de um estado e de outro, que são totalmente diferentes uma da outra. Essas diferenças justificam a criação das regiões de desenvolvimento. Cada uma delas tem uma vocação, tem uma história, tem uma tradição, tem uma realidade. É evidente que nós não podemos continuar a decidir tudo de forma centralizada em Brasília. Cada região vai decidir a respeito do seu próprio destino. Vamos agora a Santa Catarina. O estado de Santa Catarina terá 6 regiões de desenvolvimento, entre as quais a região oeste. É uma região que tem 1 milhão de habitantes e conta com 62 municípios, entre os quais São Miguel do Oeste, Xanxerê, Joaçaba, Concórdia e Chapecó. O interior do estado de Santa Catarina é igual ao interior de São Paulo, um interior desenvolvido. Nesta região, nós temos predominância de pequenas propriedades que são da mais alta qualidade. Temos indústrias, agroindústrias, indústrias ligadas à agricultura, que tornam o processo de desenvolvimento muito forte. Nós conhecemos algumas reivindicações dessa região oeste. Por exemplo, ligações com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, com o Paraguai, através de rodovias e de ferrovias. Mas quem vai decidir a respeito do que é importante para a região é a própria região. Às vezes me pergunto, Quércia, mas você vai fazer uma intervenção no Estado para administrar o desenvolvimento de cada região? Não, porque cada região vai contar com a participação de representantes do governador estadual, de todos os prefeitos da região, de representantes de trabalhadores, de empresários. Nós vamos colocar lá uma diretoria do Banco do Brasil, uma diretoria do BNDES, da Embrapa, e nesse conjunto, essas pessoas vão decidir sobre o destino de cada região. No Pará, nós temos uma realidade diferente da realidade de Santa Catarina. Nós teremos aqui 7 regiões de desenvolvimento, entre as quais a região oeste. É uma região onde moram 440 mil brasileiros em 9 municípios, entre os quais Juriti, Santarém, Aveiro e Itaituba. Nós sabemos de muitas reivindicações dessa região. Energia é fundamental. Transportes, sabemos que eles querem, e eu já me comprometi com a ligação entre Cuiabá e Santarém e também com a hidrovia do Rio Tapajós. Mas a análise do destino que essa região vai ter vai passar
pelas autoridades locais. E o governo vai ajudar essa região a ir para frente para que o país inteiro vá para frente. O nosso projeto de desenvolvimento que se baseia na descentralização, isto é, nós teremos regiões de desenvolvimento nas áreas metropolitanas, onde estão as capitais de estado, e espalhadas essas regiões por todo o país. Esse projeto vai privilegiar as micro e pequenas empresas. Por quê? São as empresas que oferecem mais empregos. As micro e pequenas empresas no Brasil são 60% dos empregos dos trabalhadores, enquanto que as grandes empresas são 40%. Eu tenho um compromisso com as micro e pequenas empresas. Nós vamos diminuir os encargos sociais e os impostos das micro e pequenas empresas para que elas possam concorrer com as grandes empresas desse país. O nosso projeto vai inverter uma realidade na economia do Brasil, isto é, de que somente os grandes capitalistas conseguem financiamento dos bancos oficiais de Brasília, porque eles têm amigos ministros, amigos autoridades e conseguem chegar lá. Os pequenos empresários não conseguem chegar lá. Nós vamos acabar com isto. Afinal, o candidato dos ricos que quer que tudo continue como está, não sou eu, é outro que aí está. As regiões de desenvolvimento espalhadas pelo país inteiro é que vão decidir a respeito dos financiamentos. Não vão mais ocorrer em Brasília esses financiamentos. Nós vamos, evidentemente, também financiar os grandes empresários, mas vamos privilegiar os pequenos, médios e microempresários. A elite econômica deste país gostaria que as coisas ficassem como estão, isto é, pouca gente dominando a economia. Nós não queremos isto. Nós queremos milhões de empresários do país inteiro ajudando este país a ir para frente. É hora de Quércia, pra ser nosso presidente. Quércia, presidente. Jovem governador do Rio Grande do Sul, a justa distribuição da propriedade para a população brasileira prosperar, trabalhar e alimentar as nossas crianças, dar um acompanhamento médico, assistência médica. No ar, a força do povo. Povo brasileiro, tornou-se claro que o senhor Fernando Henrique vai para o segundo turno. Ele é o candidato do sistema, do governo e dos grupos econômicos. Daqui, do exterior, os grupos que dominam e exploram o nosso país. A partir de agora, o que se coloca para nós todos é saber quem no segundo turno é capaz de reunir experiência, energia e, sobretudo, a carga histórica para dizer o não à continuidade de tudo que aí está. E derrotar, sobretudo, os políticos que nos levaram a esta situação. Você que assistiu ao debate dos candidatos verificou que Lula, apesar do respeito que merece, não reúne as condições para enfrentar este segundo Collor, apoiado agora por forças ainda mais perversas. O povo brasileiro precisa como nunca se unir para enfrentar mais esta imposição dos poderosos. Temos, povo brasileiro, uma chance de mudar este país. O Brasil não pode continuar a ser o paraíso de uns poucos privilegiados e o martírio para o nosso povão. Não pode mais ser uma colônia de onde se tira tudo e deixam apenas umas migalhas para o povo brasileiro. Nós, de agora em diante, meu irmão e minha irmã, muita atenção. Precisamos ter a nossa mente limpa, precisamos nos unir para evitar esta nova armadilha. Uma armadilha com cara sorridente e bem-falante, mas que no fundo é a mesma face trágica de um sistema iníquo e desumano, que está bloqueando os caminhos do povo brasileiro para uma nova vida, um destino de grandeza, de justiça e dignidade. Em 89, Collor venceu porque Lula não teve capacidade de enfrentá-lo. Agora querem fazer o mesmo para Fernando Henrique vencer. Brizola é o único que tem a experiência para enfrentar e derrotar o candidato dos poderosos. Meus amigos, vocês sabiam que menos da metade dos brasileiros
trabalham para sustentar o país e que dessa metade, 4 milhões estão sem emprego. Os candidatos estão apresentando planos mirabolantes para criar empregos. Quanta incompetência e quanta falsidade. O Brasil precisa de 2 milhões de novos empregos por ano só para atender aos jovens que chegam ao mercado de trabalho. Isso é impossível com a atual situação da economia do país. O Congresso até hoje não votou como o governo vai gastar o dinheiro que arrecadou com o seu imposto, mas tudo já está comprometido. Os juros daquilo que o Brasil deve dentro e fora do país, o pagamento de pessoal, o custo da burocracia, os 18% da educação e os recursos para os estados e municípios. Não sobra nada para cobrir o que a Previdência deve e muito menos para diminuir a dívida do governo. O que fazer? A resposta sem cinismo e sem ideologia é privatizar as empresas estatais, que dão prejuízo, e com esse dinheiro pagar as dívidas do governo. Assim não há necessidade de tomar emprestado nos bancos e ainda sobra bastante para resolver o problema social do país. Aqui você vê o Brasil de verdade. 2 projetos disputam esta eleição. Se o projeto deles ganhar, algumas empresas vão competir no mercado mundial, mas a grande maioria não vai. Algumas regiões do país vão produzir para vender lá fora, mas a maioria não vai. Algumas pessoas vão viver ainda melhor, mas a maioria do povo vai continuar de fora. E disso vai resultar uma nação com mais desigualdades e injustiças. O nosso projeto é outro. Nós queremos integrar e fortalecer o Brasil, desenvolver o mercado interno, dar poder de compra aos salários, apoiar a pequena e média empresa, o pequeno e médio produtor rural, defender a indústria brasileira, valorizar os que vivem do trabalho, pois o futuro está com eles. Dê uma chance ao Brasil. A esperança é Lula. Nestas eleições, cada um de nós pode escolher entre 2 caminhos. Um, você já conhece, é o Brasil que está aí. O Brasil dos privilégios, o Brasil dos excluídos. O outro, o Brasil da renovação. Com Lula presidente, nós estamos elegendo uma nova relação entre a ética, a economia e a política. Nós estamos escolhendo a fraternidade como valor, a solidariedade dos que dela necessitam, a justiça social para que não haja tantas desigualdades em nosso Brasil, a paz para que não haja tantos conflitos sociais e a democracia para que a gente possa viver verdadeiramente na diversidade. Você pode escolher ou um Brasil de poucos ou começar a construir com Lula um Brasil de todos. Eu estou convencido que vou ganhar essas eleições por sua causa. Por você que lutou pelas diretas. Por você que lutou pela cassação do Collor, contra a corrupção. Por você que exigiu a punição dos deputados na comissão do orçamento. Por você que não acredita mais em mentiras. Por você que quer construir um país justo, fraterno e solidário. Por você que não quer mais ver criança dormindo em banco no meio da praça. Por você que não quer ver mais o aposentado e a pensionista serem tratados como se fossem cidadãos de segunda categoria. Por você e por tudo isso, eu tenho certeza que vou ganhar essas eleições, porque a verdade prevalecerá. O povo está nas ruas na campanha de Lula. Agora vai ser a vez de São Paulo. Grande plenária com Lula, Zé Dirceu e Mercadante. Terça-feira, dia 23, no Comitê da Campanha. Avenida Angélica, 35, a partir das 18 horas. Compareça. O povo nas ruas ganha a eleição. Há 3 meses, Betinho e o bispo Mauro Morelli pedem ao governo que libere alimentos para a campanha contra a fome. O governo de Itamar e de Fernando Henrique nega. Nos armazéns do governo, toneladas de alimentos estão se estragando. E mais 826 mil toneladas foram roubadas. Quer dizer que roubar os alimentos pode. Deixar apodrecer pode. Mas distribuir para os que têm fome não pode. Explica isso para o povo, Itamar. Explica, Fernando Henrique. Dizem que Ali Babá até que não era um mau sujeito.
estudioso, esforçado. O problema é que ele andava com os 40 ladrões. Começa agora o programa de quem tem metas para melhorar o Brasil. Fernando Henrique, presidente. No dia do aniversário da morte de Juscelino Kubitschek, a campanha de Fernando Henrique presta uma homenagem ao homem que, com seu otimismo, competência e coragem, inaugurou um Brasil novo, um Brasil de progresso, um Brasil vencedor. Uma das coisas que mais me irritam é um certo complexo de inferioridade de alguns brasileiros. Gente que fala do Brasil como se fosse um país menor, um país sem importância, sem talento, sem grandeza. Isso quando nós temos tantos e tantos exemplos de grandeza no nosso passado e no presente. Acontece que nos últimos anos o caos político e econômico afetou também a educação. O Brasil é um país que estuda pouco, que infelizmente lê pouco. Por isso mesmo, não conhece a sua história. Não estou falando lá atrás sobre quem era Maria Quitéria, Deodoro da Fonseca. Estou falando da história recente, de Getúlio, de Juscelino. Outro dia, uma pessoa me disse, não fica falando de Juscelino, das metas de Juscelino, porque não adianta. Os jovens nem sabem quem foi Juscelino. Ora, meu Deus, se as gerações não sabem quem foi Juscelino, isso é muito grave. Se um país perde a sua história, suas tradições, ele perde o seu orgulho. É isso que a música popular brasileira desenvolve na gente, orgulho. E é isso que a cultura, o samba, a bossa nova, o cinema, o futebol fazem. Eles nos enchem de orgulho. Nada disso deve ser usado para esquecer nossos problemas, que são muitos. Pelo contrário, temos que buscar na nossa história forças para resolver nossos problemas. E aí, quando chegar a hora de tantas batalhas que teremos que travar, vamos poder dizer com satisfação, podemos vencer, nós somos o país de Juscelino. Às 17 horas e 55 minutos do dia 22 de agosto de 76, um Opala cinza de placa NW 9326 desgovernou-se em uma das curvas da Via Dutra indo de encontro a um caminhão. O motorista e o passageiro morreram imediatamente. Seria apenas mais uma tragédia das estradas brasileiras. Mas o Brasil mergulhou em tristeza profunda quando a carteira de identidade do passageiro revelou quem ele era. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Seu enterro foi um dos maiores que já se viu. Não era um ex-presidente que morria. No coração de cada brasileiro era o seu presidente mais querido, o JK. O homem que deu ao país uma nova face, muito parecida com a sua. Jovial, empreendedora, democrática e otimista. O Brasil antes de JK foi um, depois dele foi outro. Ninguém confiou tanto no Brasil quanto o JK. Declaro impostado no cargo de presidente da República, senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Foi com esse otimismo que Juscelino lançou seu audacioso plano de metas quando assumiu a presidência em 56. Juscelino propunha 50 anos em 5. Traçou 30 objetivos básicos em 5 setores: energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. Cumpriu a maior parte do plano. Durante seu governo, o Brasil cresceu 7% ao ano. Nunca o salário mínimo foi tão alto. Nunca tantas estradas foram construídas. Rasgou o Brasil com a Belém-Brasília. Asfaltou 5.000 quilômetros de estradas e construiu outros 13.000. O país, que não produzia um carro em 56, passou a produzir 200.000 por ano no final do governo JK em 61. O Brasil, que vivia olhando para o mar, aprendeu a conhecer o seu interior com Juscelino. Ele levou o desenvolvimento para o coração do país. Em 43 meses, construiu uma nova capital no Planalto Central. Juscelino arrancou do fundo do coração de cada um o orgulho de ser brasileiro e abriu a nossa alma para a criatividade. Nos anos JK nasceu a Bossa Nova. A realidade brasileira entrou nas telas do cinema. No seu governo, o Brasil foi campeão do mundo de futebol pela primeira vez. Durante o governo JK, a democracia saiu do papel. Não houve censura nem presos políticos. Perdoou com a anistia os militares que se insurgiram 2 vezes contra ele. Negociou com opositores e até costumava levá-los às suas inaugurações.
fez um governo para todos se apoiando em alianças. O que obrigou seu principal adversário político, Carlos Lacerda, a reconhecer sua vocação de tolerância, sua capacidade de compreensão, sua tenacidade, sua jovial confiança no poder da ação, fizeram dele um criador de otimismo, um desbravador de caminhos. O golpe de 64 caçou e humilhou Juscelino. Mas para levar o Brasil de volta à democracia, fez as pazes com antigos inimigos, responsáveis pela sua cassação, como Lacerda. Sabia ser grande quando o momento exigia. Sabia abrir mão dos seus interesses quando era para o bem do Brasil. Sabia ser cordial sem fazer concessões. JK representou um Brasil que deu certo. Um país que acreditou em si mesmo. Um país vencedor. Minhas metas são diferentes das metas de Juscelino, porque o Brasil de hoje exige coisas diferentes do Brasil que ele governou. Juscelino industrializou o Brasil. Nós precisamos distribuir renda. Ao invés de montar um parque industrial, precisamos investir em educação e em saúde. Ao invés de cuidar só da economia, temos que cuidar da população. É claro que é preciso investir em energia, como ele investiu. Investiu também em transportes. Mas nesta década, na situação em que o nosso país vive, a grande meta tem que ser emprego. É preciso cuidar da segurança, porque está ficando impossível viver nas nossas grandes cidades. É preciso dar agora à agricultura condições para o grande salto que Juscelino deu à indústria. E cuidar muito, mas muito mesmo, da saúde e da educação, para que o Brasil saia do terceiro mundo e ocupe o seu lugar como uma das grandes nações deste planeta. Às vezes, quando eu digo isso, eu sinto olhares que não acredito, pois é justamente aí que temos que ser iguais a Juscelino. É preciso imitar Juscelino no otimismo, na capacidade de realizar o que a gente sonha, e sonhar grande. E nada será impossível para o Brasil se investirmos nas pessoas, para que destas 150 milhões de pessoas surjam novas provas de grandeza e de talento, como Juscelino Kubitschek de Oliveira foi em sua época. Com a mão de Tancredo e as metas de Juscelino, eu quero conduzir essa campanha, dando a minha mão e minha palavra, porque é dando a mão e a palavra que são feitos os contratos no interior e no coração do Brasil. Despertar esse orgulho adormecido, que o Brasil aborrecido não terá futuro não. Tem problema de salário, falta terra, falta emprego, mas tem tanta solução. Vem lembrar se voltar a sonhar, imitando o JK, vem mudar o seu destino. Cuidar do teu povo com carinho, pra que de nossos meninos surjam novos Juscelinos. Como poderei viver, como poderei viver, sem a tua companhia, sem a tua alegria.